Na noite de Natal, tudo parecia normal, até o momento em que minha mãe abriu a porta, me olhou de cima a baixo e disse com frieza: "Você não está convidada. Vá embora." Minha irmã, segurando uma taça como se fosse uma rainha, ainda completou: "Meu noivo e a família dele vão estar aqui. Não quero você aqui para estragar a noite." Não houve abraço, não houve Feliz Natal. Só rejeição, e na frente de todos. Eles achavam que eu voltaria para casa chorando, que eu continuaria sustentando a vida perfeita que eles fingiam ter. Mas naquela noite, eu fiz algo que mudou completamente o destino daquela família, e o meu. Se você acha que dinheiro compra conforto, espere até ver o que acontece quando quem sustenta tudo decide ir embora. Este Natal marcou o fim, e o começo de tudo. Olá, seja bem-vindo ao canal Histórias Surpreendentes. Curta e se inscreva nesse canal, aproveite e ative as notificações. Comente aqui de qual cidade você está assistindo, vou adorar saber e deixar um coração no seu comentário. Nunca fui prioridade dentro da minha própria família. Eu era a filha mais velha, mas era tratada como um erro que deu certo por acidente. Desde pequena, meus pais deixavam claro que o brilho da casa era Sofia, minha irmã mais nova, a menina linda, mimada e perfeita. Para ela, os aplausos, para mim, as cobranças. Quando eu escolhi trabalhar cedo, disseram que era falta de ambição. Quando comprei meu primeiro carro com meu dinheiro, disseram que eu estava me exibindo. E, quando comecei a ganhar bem, disseram que eu tinha a obrigação moral de ajudar a família porque filha boa retribui. Achei que retribuir fosse um gesto de amor, mas naquela casa virou exigência. Mesmo assim, eu transferia todos os meses valores para meus pais pagarem contas atrasadas e para Sofia bancar a vida luxuosa que dizia merecer. Eu pagava a faculdade dela, os procedimentos estéticos, as festinhas e até a parcela do apartamento novo que ela dividia com o noivo, Mateus. Eu não precisava da gratidão deles para continuar ajudando, achava que um dia perceberiam que eu só queria ser vista, e não usada. Na véspera de Natal, eu respirei fundo antes de tocar a campainha. Minha esperança, ainda que pequena, era de que, pelo menos naquela noite, fossemos uma família normal. Carregava uma cesta com sobremesas e presentes cuidadosamente embrulhados. Ouvi risadas antes da porta abrir. Por um segundo, imaginei que estariam felizes em me ver. A porta se abriu. Minha mãe me olhou de cima a baixo como quem avalia uma estranha no portão. "Você não está convidada. Vá embora", disse com a voz dura, como quem despeja uma notícia inconveniente. Eu travei. Achei que tinha entendido errado. Antes que eu perguntasse qualquer coisa, Sofia apareceu atrás dela com um sorriso debochado, segurando uma taça de espumante. "Esse Natal meu noivo e os pais dele vão estar aqui. Não quero você aqui para estragar a noite", ela disse, girando o cabelo com arrogância, como se eu fosse uma piada. Meu pai observava à distância, parado perto da escada, sem coragem de olhar nos meus olhos. Era como se todos já tivessem ensaiado aquele momento. Eu estava fora. Um plano silencioso, construído sem que eu percebesse. Sofia ergueu ainda mais a voz, para os convidados ouvirem: "Você sabe como você é, inconveniente. Então faz esse favor pra gente, volta pra sua casa. Nenhum Feliz Natal. Nenhum convite para entrar." A sala estava cheia, a mesa posta, as luzes brilhando, e ninguém percebeu que eu estava do lado de fora, tremendo no portão como se fosse um erro no meio da fotografia perfeita daquela família. Por dentro, alguma coisa em mim quebrou, mas não do jeito que eles esperavam. Não fiz escândalo, não chorei, não implorei. Apenas ergui a cesta de Natal, coloquei de volta no carro e fechei a porta com calma. Por 27 anos, eu esperei reconhecimento daquela casa. Naquela noite, eu percebi que nunca viria. Enquanto dirigia de volta, uma sensação estranha tomou conta do meu peito. Não era tristeza. Era lucidez. Pela primeira vez, comecei a enxergar tudo com clareza. Eu sustentava a estrutura da família inteira, e, ao mesmo tempo, era descartável para eles. No retrovisor, enxerguei não a casa decorada, mas a vida que eu estava deixando para trás. Quando entrei no meu apartamento, estava em silêncio. Silêncio de dono, de quem pertence.
Tirei o casaco, sentei no sofá e deixei a realidade se formar com nitidez. Talvez eu fosse a única pessoa sem medo de ficar sozinha ali dentro. Respirei fundo. Peguei o celular. Abri o aplicativo do banco. Todas as transferências mensais estavam ali, em verde, como uma corrente. Cliquei em cancelar. Uma por uma. Sem tremer. Sem culpa. Sem hesitação. Quando a última transferência sumiu da lista, o silêncio ao meu redor ficou diferente, não vazio, mas livre. Era o tipo de paz que não se ganha, se toma. E, naquela madrugada, pela primeira vez na vida, eu tive certeza absoluta de que minha história estava prestes a mudar. E eles ainda nem imaginavam. Na manhã seguinte, acordei antes do despertador. Não foi por disposição, foi como se o meu corpo soubesse que alguma coisa tinha virado uma chave dentro de mim. O apartamento estava silencioso, a luz entrando pelas frestas da cortina, e pela primeira vez em muitos anos eu não tinha mensagem da minha mãe pedindo dinheiro urgente logo cedo. Peguei o celular. A tela acendeu com notificações do banco, transferências permanentes canceladas com sucesso. Eu mesma tinha feito aquilo poucas horas antes, mas ver a confirmação escrita me deu uma sensação estranha de alívio. Alguém, finalmente, tinha cuidado de mim, e esse alguém era eu. Enquanto o café passava, sentei à mesa e comecei a encarar minha própria vida como eu sempre encarei as planilhas da empresa onde trabalho. Sou coordenadora financeira numa multinacional, acostumada a reorganizar caos. Engraçado pensar que eu nunca tinha tido coragem de aplicar esse talento na minha própria família. Abri o extrato dos últimos 12 meses. Lá estavam: o aluguel atrasado que eu paguei quando cortaram a luz da casa dos meus pais, as parcelas da plástica da Sofia, o adiantamento da festa de noivado, as compras do supermercado do mês que faltou só dessa vez, o Uber que ela chamava no meu cartão como se fosse dela. Eu rolei a tela, linha por linha, como se estivesse relendo um romance ruim que eu mesma tinha escrito. Meu nome é Ana Luísa, eu pensei, e passei praticamente a vida inteira financiando o conforto de quem nunca se perguntou se eu estava bem. O primeiro sinal de que meus pais tinham notado alguma coisa veio às 9h12. A notificação de chamada perdida piscou com o nome mãe. Eu não atendi. Logo depois, uma sequência de mensagens no WhatsApp: mãe, filha, o que aconteceu com a transferência? Seu pai precisou pagar o plano de saúde. Ana, você está aí? Olhei aquilo com um distanciamento quase clínico. Não era crueldade, era lucidez. Quantas vezes eu já tinha avisado que não daria para sempre? Quantas vezes ouvi que filho que pode ajudar, ajuda calado? Fechei o aplicativo. Não era mais o dia deles, pela primeira vez, era o meu. Peguei um caderno antigo na estante. Nele, lá atrás, eu tinha anotado uma lista de sonhos que escrevi depois de terminar a faculdade. No topo da página estava: passar um tempo em Paris, nem que seja por 6 meses. Eu sorri de canto. Na época, minha mãe riu da ideia, disse que isso era coisa de gente rica, não de filha responsável que precisa ajudar os pais. Passei o dedo sobre aquelas letras tortas. Era engraçado como eu tinha engavetado meus próprios desejos como quem arquiva uma nota fiscal vencida. Sem pensar muito, abri o notebook e entrei num site de passagens. Digitei: São Paulo para Paris. Data: dia seguinte. Horário: à noite. O valor apareceu na tela. Não era barato, mas também não era impossível. Ainda mais para alguém que vivia bancando festas que nem sequer era convidada a participar. O coração acelerou um pouco, não de medo, mas de antecipação. Eu tinha passaporte, tinha visto em dia, tinha economia guardada. Tinha, principalmente, motivo. Talvez eu estivesse finalmente na idade de escolher a mim mesma. O celular vibrou de novo. Agora, era meu pai. Pai, filha, sua mãe está preocupada. Caiu a luz aqui, você adiantou o pagamento do condomínio esse mês? Me liga assim que puder. Eu fechei os olhos por um instante. Aquela mensagem poderia ser copiada e colada de qualquer mês dos últimos anos. Sempre a mesma história, só mudava o motivo do aperto. A minha função, naquela família,
nunca foi ser filha, foi ser linha de crédito. Quando abri os olhos, o cursor ainda piscava em cima do botão confirmar compra no site da companhia aérea. Respirei fundo, ouvi o barulho do próprio ar entrando e saindo dos meus pulmões e pensei, se eu não fizer isso agora, vou continuar presa na mesma cena por mais 20 natais. Eu estava farta de ser figurante no teatro dos outros. Cliquei. O e-mail de confirmação chegou alguns segundos depois, com o assunto: sua viagem para Paris está marcada. Dia seguinte, 23h45, partida de Guarulhos. Uma passagem só de ida. Fiquei olhando para a tela como se aquele e-mail fosse um espelho da mulher que eu estava me tornando. Não era fuga. Fuga é quando você sai correndo sem saber para onde. Eu sabia exatamente para onde estava indo. E sabia de onde, finalmente, estava saindo. Abri o armário e comecei a montar a mala. Roupa de frio, sim, dezembro em Paris não perdoa. Alguns livros que eu sempre dizia que ler quando tivesse tempo. Meu notebook, porque meu trabalho permitia home office e eu já sabia exatamente como argumentar com meu chefe. Ele me valorizava mais à distância do que meus pais a 2 bairros de distância. Enquanto dobrava uma blusa de lã, o celular tocou outra vez. Dessa vez, o nome que apareceu me fez respirar fundo: Sofia. Deixei tocar até cair na caixa postal. Ela insistiu. Segunda chamada. Terceira. Na quarta, acompanhei pelo visor, em silêncio. Quando parou, veio uma enxurrada de áudios. Eu não ouvi nenhum. Só separei o carregador, o passaporte e a carteira. No fim da tarde, sentei no sofá com a mala pronta ao lado e um bilhete em branco na mesa. Pensei em escrever algo, qualquer coisa, para deixar aos meus pais. Uma explicação, uma despedida, um recado. Mas o que se escreve para quem mandou você embora no Natal? Segurei a caneta por alguns segundos e, em vez de palavras, me veio uma certeza tranquila: quem tranca a porta, não sente falta de quem sai pelo portão. Larguei a caneta, levantei, fechei a mala e desliguei as luzes do apartamento. Lá fora, a cidade seguia barulhenta como sempre. Dentro de mim, tudo começava a ficar surpreendentemente silencioso. Horas depois, sentei na poltrona do avião, perto da janela. As luzes da pista desenhavam linhas no escuro. Enquanto o avião ganhava velocidade, pensei nos meus pais, em Sofia, na mesa de Natal que eu não vi montada. Pensei nas transferências canceladas, na passagem emitida, na vida inteira que eu tinha financiado e na que eu estava prestes a começar. Quando as rodas deixaram o chão, não senti culpa. Senti algo mais raro: leveza. E, pela primeira vez na vida, tive certeza de que, dessa vez, quem tinha saído não fui eu. Foram eles. Paris não parecia real quando cheguei, como se eu tivesse atravessado não apenas um oceano, mas outra versão de mim mesma. A temperatura era gelada, bem diferente do verão abafado que deixei no Brasil, e talvez por isso eu tenha sentido o ar tão limpo ao respirar. Peguei um táxi até o pequeno apartamento que aluguei por temporada, perto do canal Saint-Martin. Era modesto, mas charmoso, paredes claras, janelas grandes, uma varanda estreita e silenciosa, com vista para as luzes refletidas na água. Era pequeno, porém suficiente, e pela primeira vez, alguma coisa era só minha. Tirei o casaco, liguei o aquecedor e sentei no tapete, ainda com a mala aberta. O fuso horário deixou meu corpo exausto, mas minha mente estava mais desperta do que nunca. Eu tinha me dado uma chance, e agora precisava honrar isso. Antes de dormir, enviei uma mensagem para o meu chefe dizendo que iria trabalhar remotamente durante alguns meses. Ele respondeu em 3 minutos: aproveite a experiência. Você mais do que merece. Nem minhas próprias lembranças sabiam o que era ser tratada com respeito tão rápido. Acordei às 3 da tarde do dia seguinte, ainda desfazendo o cansaço acumulado de anos. Preparei café, me enrolei em uma manta e sentei perto da janela, assistindo o movimento das bicicletas na rua. Foi aí que o celular vibrou pela primeira vez desde o pouso. Não era minha família, e isso já dizia muito. Era um e-mail de cobrança automática do banco: transferência para Condomínio Silva, tentativa recusada. Saldo insuficiente do beneficiário.
Eu respirei fundo. Não tinha raiva. Só pensei, era uma questão de tempo. Minutos depois, outra notificação. Tentativa de débito, Faculdade de Sofia. Cartão informado não autorizado. E então outra. Pagamento de cartão, o valor falhou. O castelo começava a rachar. Era inevitável, porque ele nunca foi construído sobre verdade, e sim sobre mim. Mas o colapso no Brasil estava só começando. Às 18h42, meu telefone começou a tocar. Era minha mãe. Depois meu pai. Depois Sofia. Eu deixei tocar. Quando mensagens começaram a aparecer em sequência, eu li apenas uma, enviada pela minha mãe: Ana, aconteceu alguma coisa com o banco? A faculdade da sua irmã foi recusada. O condomínio também. Não recebemos sua transferência. Havia um comportamento automático ali, preocupação não com a filha, mas com o dinheiro. Fechei o celular e saí para caminhar pela margem do rio. A água refletia as luzes dos prédios e, pela primeira vez em muito tempo, senti que o mundo estava grande o suficiente para mim. No caminho, parei em uma livraria pequena perto da estação. Comprei um caderno novo, capa azul marinho, e escrevi nele no topo da primeira página: Essa vida é minha. Foi quase libertador ver a frase ali, simples, direta, sem necessidade de explicação. Passei o resto da noite escrevendo planos: viajar dentro da França, testar novos hobbies, conhecer lugares, assistir aulas de culinária, até voltar a trabalhar na segunda-feira. O dia seguinte começou com sol e neve fina. Sentei no café da esquina com croissant e café forte, observando turistas e moradores se misturando ao movimento. Até que o celular vibrou de novo. Dessa vez, não eram mensagens pedindo dinheiro. Eram prints. Minha mãe havia publicado no Facebook um texto longo dizendo que os filhos existem para cuidar dos pais e que eu tinha abandonado a família por ingratidão. Os comentários estavam divididos, alguns criticando, outros defendendo. No fim da publicação, minha irmã comentou: enquanto eu estiver aqui, pelo menos eles ainda têm uma filha que presta. Eu li aquilo com a serenidade de quem finalmente tinha entendido o papel que esperavam de mim, ser uma ponte para sustentar vaidades. Só que a ponte tinha ruído, e agora todos tinham que aprender a nadar. Guardei o telefone e continuei tomando meu café. Eu não estava lá para apagar incêndios que não comecei. À tarde, fiz um passeio pelo Museu de Orsay. Enquanto observava pinturas impressionistas, lembranças da minha infância vinham e iam como flashes: Sofia ganhando festa de aniversário com tema de princesa, eu ganhando um bolo simples, minha irmã ganhando carro aos 18, eu trabalhando para comprar o meu, meus pais elogiando ela até quando errava, exigindo de mim perfeição até quando acertava. A diferença é que, agora, essas lembranças já não doíam. Era como ver uma fotografia amarelada, ela existiu, mas não me aprisionava mais. No caminho de volta, parei para tirar uma foto da Torre Eiffel iluminada ao longe. Minha mãe teria dito que era ostentação. Minha irmã teria dito que eu estava tentando forçar uma vida diferente da minha. Mas naquela noite não havia ninguém para diminuir o meu brilho, e isso mudava tudo. Ao chegar ao apartamento, o celular estava cheio de notificações. Eu as ignorei e tomei um banho quente demorado, como se estivesse lavando da pele qualquer vestígio da vida antiga. Vesti um moletom confortável, fiz sopa e me sentei diante da TV. Quase às 11 da noite, não foram mensagens que apareceram, foi uma ligação de vídeo de um número desconhecido. Eu declinei. Segundos depois, outra, e outra. Na terceira, eu atendi no mudo apenas para ver quem era. Sofia. Ela estava no escuro, olhos vermelhos, maquiagem borrada, cabelo bagunçado. A voz dela saiu trêmula: você precisa voltar. Está tudo desmoronando aqui. Ela disse aquilo não como quem ama, mas como quem precisa de conserto. Fechei a janela da chamada sem dizer uma palavra. Quando o silêncio voltou, percebi que ele combinava comigo. E ainda havia muito a acontecer. Nos dias seguintes, comecei a construir uma rotina em Paris sem pressa, como quem aprende a andar novamente depois de anos carregando peso desnecessário.
De manhã, eu trabalhava em home office, à tarde, explorava cafés, livrarias, feiras de rua e parques, à noite, cozinhava enquanto a cidade brilhava pela janela. Cada detalhe parecia respirar liberdade. Mas a paz no meu lado do oceano contrastava com o caos crescente no Brasil. Na segunda-feira, meu e-mail corporativo apitou com uma notificação inesperada: havia um pagamento atrasado do fornecedor responsável pela obra da casa dos meus pais. Eu não era responsável por aquela fatura, mas reconheci imediatamente o nome da empresa. Fui eu quem fez o adiantamento inicial meses antes, porque meus pais não podiam ficar mal na frente dos vizinhos ao reformarem a fachada para o noivado de Sofia. Agora, com as transferências canceladas, o valor restante não havia sido pago. Minutos depois, outra notificação: tentativa de compra recusada em nome da minha irmã. E aí vieram as inevitáveis mensagens. Pai, Ana, preciso falar com você. O empreiteiro está cobrando. Mãe, você precisa refazer a transferência. Estamos com o nome na lista de inadimplentes. Sofia, você está destruindo o que construímos. Você sempre foi invejosa. O curioso é que, em nenhuma das mensagens, havia sequer um como você está. Não existia preocupação com a filha, apenas com a provedora. Meu terapeuta uma vez disse que a ausência de amor também é resposta. Agora eu entendia perfeitamente. Mais tarde, enquanto revisava relatórios do trabalho com uma xícara de café ao lado, recebi uma ligação de vídeo inesperada. Era Mateus, o noivo da Sofia. Pensei em recusar, mas algo me disse que aquela conversa teria peso. Atendi no silêncio, deixando ele começar. Ana, eu não sabia que você pagava tudo isso. Ele parecia nervoso, a voz baixa, como se temesse ser ouvido. Sua irmã sempre disse que sua família era estruturada, que seus pais davam tudo. Mas agora estou vendo a confusão, a faculdade atrasada, o porteiro do prédio falando de boletos. Ele hesitou. Você financiava tudo? Mesmo morando sozinha? Concordei com a cabeça. Ele passou a mão no rosto, tenso. Eu realmente não sabia. Sua irmã informou meus pais que vocês tinham condições e... Ele se interrompeu. A ficha estava caindo do lado de lá do oceano. E você? Perguntei. Tem condições de sustentar o estilo de vida da Sofia? Ele demorou demais para responder. Não da forma que ela acha que merece. A chamada terminou com um silêncio incômodo. Não por dor, por constatação. Naquele mesmo dia, saí para caminhar até a Ponte Neuf. O céu estava cinza, quase prateado, e o vento cortava, mas senti vontade de dar espaço para meus pensamentos. A vida inteira, eu achei que amor fosse pagar contas e nunca dizer não. Mas naquela ponte, decidi uma coisa simples: nunca mais sustentaria o luxo emocional de ninguém. Quando voltei ao apartamento, encontrei dezenas de mensagens novas. Algumas eram da minha mãe, alternando súplicas e acusações. Outras de Sofia, com ataques que variavam entre insultos e chantagem emocional. Mas a que me fez parar foi do meu pai, curta e direta: o banco bloqueou nosso cartão. O nome está negativado. O condomínio entrou com cobrança judicial. Precisamos de você. Ligue. Precisamos de você. Não sentimos sua falta. Não queremos você aqui. Não você é importante. Apenas necessidade. Não amor. Eu apoiei o celular na mesa, respirei e deixei que os minutos passassem sem pressa. Quando li novamente, percebi uma coisa: eles finalmente estavam vivendo sem mim, e não sabiam como. Decidi não responder. No terceiro dia, algo inesperado aconteceu. Recebi uma ligação de número fixo brasileiro, do salão onde minha mãe sempre fazia as unhas. Dona Ana? Aqui é a recepção. Sua mãe passou seu número dizendo que você autorizaria o pagamento do pacote anual de estética dela. Só precisamos do cartão. Eu soltei uma risada curta, silenciosa, de descrença. Era como se o colapso da família estivesse engolindo tudo, mas o pensamento dela ainda estivesse voltado para manicure e sobrancelha.
Agradeci educadamente e disse que não tinha autorização nenhuma ali. A funcionária pediu desculpas constrangida e desligou. À noite, Sofia tentou de novo. Dessa vez com uma frase diferente: se você voltar, podemos fingir que nada aconteceu. Ainda dá tempo de arrumar a família. Fingir. Essa palavra pesou mais do que qualquer ofensa que ela já tivesse dito. Escrevi apenas: família não se arruma quando uma pessoa se sacrifica, e as outras aplaudem. E bloqueei. Depois disso, saí de casa para não ouvir o telefone vibrando. Caminhei até a margem do Sena. Vi casais, famílias, turistas, artistas de rua. Todos vivendo suas próprias histórias. Foi ali, encostada na grade fria da ponte, que senti algo crescer dentro de mim, não vingança, mas recuperação. Ali, naquele instante, pela primeira vez, a falta deles não doeu. Do outro lado do oceano, eu sabia que a casa estava caindo. E não porque eu empurrei, mas porque eu parei de segurá-la. E, ainda assim, o destino tinha mais a revelar. O primeiro mês em Paris passou mais rápido do que eu imaginava. Quando percebi, eu já tinha uma rotina que cabia perfeitamente em mim: acordar cedo, caminhar até a padaria da esquina, trabalhar do apartamento com a vista do canal, fazer aulas de culinária às terças e museus aos domingos. Comecei a me reconhecer, não como a filha descartável, mas como a mulher que eu escolhi ser. E talvez o mais surpreendente de tudo era perceber que eu não sentia falta do que deixei para trás. Sentia falta apenas de mim mesma, e agora eu finalmente estava aqui. Mas enquanto eu construía a minha vida nova, a vida antiga desmoronava de vez no Brasil. Numa sexta-feira, recebi uma ligação de vídeo de um número estranho. Recusei, como sempre. Logo depois, uma mensagem apareceu no WhatsApp: Ana, é o pai. A situação está grave. Atenda. Ele nunca assinava mensagens. Sempre dava ordens. Mas daquela vez, ele pediu. Relutei por alguns segundos antes de atender uma chamada de áudio. Quando ouvi a voz dele, não o reconheci de imediato. Era arranhada, cansada, diferente da voz autoritária que ecoou a minha infância inteira. Ana, a situação aqui fugiu do controle. Esperei. Ele continuou. O condomínio entrou com ação judicial. A obra da fachada está parada e com multa. Os boletos se acumularam. Seu cartão não está mais vinculado, e... Houve uma pausa. Era a pausa de quem precisava engolir orgulho. Perdemos o carro. Eu senti um impacto, não tristeza, mas confirmação. Durante anos, eles ostentaram uma vida que não tinham, pagaram com meu esforço e chamaram de mérito próprio. E sua irmã? Perguntei. A resposta veio baixa, quase um sussurro. Mateus terminou com ela. Fechei os olhos um instante, absorvendo a queda de uma estrutura que eles sempre disseram inabalável. E ela está, desesperada, completou ele. Eu me perguntei, não em voz alta, mas para mim mesma, desesperada pela perda dele ou pela perda do conforto? Meu pai continuou: sua mãe está muito abalada, nunca pensou que você fosse fazer isso com a própria família. Fiz silêncio por alguns segundos e, quando respondi, minha voz saiu tranquila, sem raiva. Eu não fiz nada com vocês. Só parei de sustentar as escolhas de vocês. Meu pai respirou fundo, como se aquela frase tivesse acertado um lugar que ele não queria tocar. Ana, precisamos de você aqui. Essa frase, eu sabia, que era verdade nua. Não era saudade. Não era amor. Era necessidade. Uma vida inteira construída sobre a minha capacidade de prover. Eu moro em Paris agora, respondi. E estou bem. Houve outra pausa. Ele tentou reformular. Você não pode voltar, nem só por um tempo? Como se a minha existência fosse uma ferramenta a ser usada conforme a conveniência. Meu tempo agora é meu, respondi. O silêncio do outro lado foi mais alto do que qualquer discussão. Então é isso? Ele perguntou. Você vai nos deixar afundar? Minha resposta foi simples: vocês afundaram quando me mandaram embora no Natal. A chamada caiu.
Não sei se foi ele quem desligou ou se fui eu. Nos dias seguintes, o colapso ganhou velocidade. Minha mãe começou a postar indiretas nas redes sociais sobre filhos ingratos que abandonam pais idosos. Sofia postou stories chorando, dizendo que perdeu tudo e ninguém se importava. As mensagens variavam entre pedidos desesperados, acusações agressivas e lembranças artificiais de infância, como se uma foto de nós duas com 7 e 5 anos fosse capaz de apagar tudo. Mas a mensagem que mais me marcou veio de uma vizinha da rua onde cresci, uma senhora que sempre me tratou com carinho. Ana, não fique com o coração pesado. A vida está dando a lição que eles nunca deixaram você dar. Guardei aquela mensagem como quem guarda um espelho limpo. Enquanto isso, minha vida em Paris crescia. Fui promovida no trabalho, meu desempenho à distância aumentou. Comecei a estudar francês com aulas particulares e, aos poucos, comecei a conversar com moradores do prédio, trocar receitas, recomendações de filmes, livros e lugares. Eu não estava fugindo do Brasil. Eu estava encontrando o mundo. Até que, numa tarde de sábado, recebi um e-mail longo da faculdade da Sofia, não pedindo dinheiro, mas solicitando confirmação de cancelamento da garantia financeira acadêmica. Eu era a garantidora do contrato, e com minha saída, ela perdeu o semestre. O nome dela estava travado para matrícula futura até pagamento integral. Eu não respondi. Não com vingança, com respeito próprio. No mesmo dia, minha mãe tentou um último recurso, me mandar um áudio chorando, dizendo que filho é obrigado a cuidar dos pais, que eu estava virando uma pessoa fria, que um dia eu sentiria falta deles. Eu ouvi inteiro. E, ao final, percebi que ela não disse uma única vez sinto sua falta, queremos você aqui, amamos você, ou estamos arrependidos. As palavras dela eram sobre contas. Sempre foram. Só respondi, vocês não me perderam quando eu parei de pagar. Vocês me perderam quando me mandaram embora. Ela visualizou. Não respondeu. Aquela foi a primeira noite, em muitos anos, que dormi sem peso, sem culpa, sem medo. E, na manhã seguinte, quando abri a varanda e senti o ar gelado bater no rosto, entendi algo definitivo, eu não tinha deixado uma família. Eu tinha deixado uma prisão. Mas o destino ainda tinha uma última volta para dar, e ela chegaria mais rápido do que eu imaginava. 2 meses depois da minha chegada a Paris, eu já conseguia identificar sons da cidade de olhos fechados, o sino da bicicleta na esquina, o cachorro do vizinho do 3º andar, o apito do forno da padaria quando os croissants ficavam prontos. Minha vida tinha textura, tinha sabor, tinha ritmo. E, principalmente, tinha silêncio, o tipo de silêncio que não pesa, que descansa. Numa terça-feira à noite, depois do trabalho, recebi um e-mail inesperado de uma colega antiga de escola. Assunto: você viu isso? Abri. Era um link para uma matéria online de um jornal regional do Brasil. O título dizia: casal perde carro e enfrenta processo por inadimplência após crise financeira. A foto era dos meus pais, na porta da casa. A fachada da reforma, planejada para impressionar os pais do noivo da minha irmã, estava pela metade, cheia de andaimes abandonados. Eles pareciam menores do que eu lembrava. A matéria não citava meu nome, mas falava sobre decisões financeiras feitas sem planejamento, sem mencionar a fonte de renda anterior que sustentava tudo. Eu fechei a aba. A verdade é que eu não precisava saber mais do que aquilo. O resto do texto era apenas consequência. Mas o destino, às vezes, gosta do inesperado. 3 dias depois, quando voltei de uma caminhada pelo Jardim de Luxemburgo, encontrei um envelope no chão do apartamento, escorregado por baixo da porta. Reconheci a letra de longe. Era da minha mãe. Sentei no sofá antes de abrir. Não por medo, por preparo. Dentro havia 3 folhas de papel escritas à mão. Começavam com Ana. Você sempre foi uma boa filha, nós é que não soubemos ver. Eu não esperava aquela frase. Continuei lendo. A verdade é que te tratamos como reserva. Achávamos que você sempre estaria lá, porque nunca reclamou. E porque sempre nos salvou. A carta era longa, cheia de confissões misturadas com arrependimento.
Mas, entre as linhas, havia algo que não mudava: eles queriam volta. Não queriam reflexão, queriam restauração. Volte para casa. Recomeçamos juntos. Está tudo um caos sem você. As últimas linhas foram as mais sinceras, embora não pelo motivo certo: precisamos de você. Não estava escrito queremos você, amamos você, sentimos sua falta. Estava escrito precisamos. Necessidade não é amor. Dependência não é afeto. Fechei os olhos e relembrei aquela noite de Natal, a porta se abrindo, minha mãe mandando eu ir embora, Sofia debochando, meu pai calado como sempre. E entendi ali que, se eu voltasse, estaria repetindo a mesma história, e me condenando novamente. Peguei uma caneta e respirei fundo. Não escrevi com raiva. Escrevi com clareza: eu não voltei quando vocês tinham tudo. Não voltarei agora que vocês perderam. Filha não é seguro financeiro. Eu não abandonei vocês no Natal. Vocês me expulsaram. No final, assinei com meu nome completo, provavelmente pela primeira vez escrevendo para eles como mulher adulta e não como dívida ambulante. Coloquei a carta no envelope e levei até a portaria para envio internacional. Depois fui até a ponte mais próxima e encostei os braços no parapeito gelado. A cidade vibrava ao meu redor com uma força discreta, constante, madura. Era como se Paris tivesse me emprestado uma coragem que sempre existiu dentro de mim, mas que eu nunca tive permissão para usar. Naquela noite, fiz algo que adiei por anos: tirei o sobrenome da minha família das redes sociais. Não por ódio, por libertação. Eu existia para além da função que me atribuíram. Um mês depois, recebi uma foto pelo WhatsApp da mesma vizinha que sempre foi gentil comigo no Brasil. Sofia empurrava um carrinho de compras no supermercado com a camisa de uniforme, trabalhando como atendente. Não havia legenda. Não precisava. No mesmo dia, outra foto: meus pais sentados no banco da praça da cidade, conversando com uma assistente social sobre renegociação de dívidas. Guardei o celular no bolso. Não senti prazer. Não senti pena. Senti equilíbrio. Eles estavam vivendo as consequências das escolhas deles. Eu estava vivendo as consequências das minhas. O tempo passou. Com o início da primavera, as cerejeiras do Parque de Siaux começaram a florir. Um dia, sentei na grama, apoiada numa mochila, assistindo pétalas caírem como neve ao contrário. Peguei meu caderno azul marinho, aquele da primeira semana, e reli a frase escrita na primeira página: essa vida é minha. No fim do caderno, escrevi outra frase: e agora, ninguém mais a controla. Fechei o caderno e fiquei ali deitada, observando o céu. A sensação era de vitória, mas sem espetáculo. Uma vitória silenciosa, privada, madura, aquela que não precisa ser anunciada porque é vivida. Nunca reatei com meus pais. Nunca respondi outra mensagem da minha irmã. Nunca mais voltei para o Brasil para ser filha útil. Nunca mais aceitei amor com condição. Eles continuam procurando alguém para salvá-los. E eu continuo me salvando todos os dias, só por existir longe daquilo que me destruía. Meu último pensamento naquele dia foi tão simples quanto definitivo: eu não perdi minha família. Eu escapei dela. E, finalmente, isso bastava. Antes de encerrar, eu quero saber a opinião de vocês. Se fosse com você, se sua própria família te mandasse embora na noite de Natal, e ainda tratasse você como uma obrigação financeira, você faria o mesmo que essa filha fez? Você teria coragem de colocar limites e seguir sua vida, mesmo sabendo que seria criticada por isso? Comenta aqui embaixo, porque eu quero muito conhecer o ponto de vista de vocês. E já aproveita para me contar de qual cidade você está assistindo esse vídeo, porque eu amo ver de onde vocês estão me acompanhando e deixar um coração no seu comentário com todo carinho. Se essa história te tocou de alguma forma, não esquece de curtir o vídeo, isso ajuda demais o canal a crescer e me motiva a continuar trazendo histórias novas toda semana. Também não deixa de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. E, se puder, compartilhe essa história com alguém que você acha que vai se identificar, você pode ajudar mais pessoas do que imagina. Obrigada por assistir até aqui e por fazer parte dessa comunidade tão especial.
Nos vemos no próximo vídeo.